No verão de 1941, o maior exército que o mundo já havia visto começou a mover-se para o leste. Eram mais de 3 milhões de homens, 3.000 tanques e 2.000 aviões avançando ao mesmo tempo. A operação tinha um nome Barbarossa, e seu objetivo era destruir a União Soviética em 12 semanas. Nenhum exército na história havia conquistado tanto território tão rápido. Em apenas 3 semanas, as tropas alemãs haviam avançado mais de 600 quilômetros dentro da União Soviética. Os generais alemães estavam certos de uma coisa: isso terminaria antes do frio chegar. Eles estavam errados. Setembro chegou, e com ele, as primeiras chuvas que transformaram as estradas em lamaçais intransponíveis. Os alemães chamaram esse período de Rasputín a Estação da Lama, e ela parou o exército mais poderoso da Terra. Mas os alemães ainda acreditavam que podiam vencer antes do inverno de verdade começar. Em outubro, lançaram a operação mais ambiciosa de toda a guerra, o ataque final a Moscou. 3 milhões de soldados apontados para o coração da Rússia. E então, na primeira semana de novembro, a temperatura caiu para menos 15 graus. Os soldados alemães não tinham casacos de inverno. Ninguém havia planejado para isso. Os rifles travavam com o frio. Os motores dos tanques não ligavam mais. O óleo de máquina congelava, a munição congelava. Até os alimentos congelavam dentro das mochilas. E o inverno russo mal havia começado. Do outro lado da frente, os soviéticos estavam prontos para o frio. Eles nasceram nele. Os soviéticos tinham esquis e tanques projetados para o gelo. E tinham algo que nenhum manual militar havia previsto: a vontade de não ceder um único palmo da própria terra. Enquanto isso, em Berlim, Hitler recusava-se a acreditar nos relatórios que chegavam da frente. Os relatórios diziam que homens estavam morrendo de frio antes mesmo de chegar ao campo de batalha. Congelamento, fome, exaustão, 3 inimigos que não apareciam em nenhum mapa. Em dezembro de 1941, as tropas alemãs chegaram a apenas 15 quilômetros de Moscou. Podiam ver as torres do Kremlin, mas não podiam dar mais um passo. Foi nesse momento que os soviéticos lançaram o contra-ataque. Stalin havia escondido reservas inteiras de tropas, vindas da Sibéria, do frio mais profundo do mundo. Esses soldados eram diferentes, treinados para guerrear em temperaturas de menos 40 graus. No dia 5 de dezembro de 1941, o Exército Vermelho atacou em toda a extensão da frente. Os alemães, congelados, esfomeados e sem reservas, não conseguiram resistir. O maior exército da história recuava pela primeira vez. E na retirada, descobriram que o inverno não tinha piedade de nenhum dos lados. A temperatura chegou a menos 50 graus em algumas regiões, o aço rachava. Os ossos também. Os hospitais de campanha alemães estavam transportando, não de feridos de bala, mas de congelados. As baixas por congelamento superaram as baixas em combate. Em Berlim, os generais tentavam convencer Hitler a permitir a retirada estratégica. Ele recusou, ordenou que todos mantivessem as posições. Até ou morte. Generais que desobedeceram foram demitidos. Alguns foram fuzilados. Os soldados alemães, abandonados nas posições, construíram bunkers de gelo para sobreviver. Queimavam tudo que podiam encontrar para não morrer de frio: móveis, livros, uniformes sobressalentes. Enquanto isso, do outro lado, os soviéticos recebiam tanques, aviões e suprimentos dos aliados. A Rota Ártica, chamada de Corredor da Morte, entregou mais de 12 milhões de toneladas de material de guerra. Cada navio sabia que podia ser o último, e muitos foram. No inverno de 1941 para 1942, a Alemanha perdeu mais de 300 mil homens só na frente oriental. Mas o exército alemão ainda estava de pé, ainda lutava. Ainda acreditava que podia vencer. Em 1942, Hitler lançou uma nova ofensiva, menos desta vez em direção ao sul, em direção ao petróleo. O objetivo: Stalingrado, uma cidade à beira do rio Volga.
O que aconteceu ali foi diferente de tudo que qualquer exército havia vivido antes. A batalha passou a acontecer andar por andar, às vezes parede por parede. Os soviéticos chamavam esse método de abraçar o inimigo, ficar tão perto que os aviões alemães não podiam atacar sem matar os próprios. Mas por fora da cidade, algo maior estava sendo preparado em silêncio. O general soviético Zhukov havia planejado algo que os alemães não imaginavam possível. Em novembro de 1942, o Exército Vermelho fechou o cerco ao redor de 330 mil soldados alemães. 330 mil homens, cercados, no pior inverno que a Europa havia visto em décadas. Hitler prometeu abastecer as tropas por via aérea. Era uma promessa impossível. Os aviões conseguiam entregar apenas um sexto do necessário para manter o exército vivo. Dentro do bolsão, soldados alimentavam-se de cavalos mortos, couro de botas e neve derretida. A temperatura dentro do bolsão chegou a menos 45 graus. Os médicos amputavam membros sem anestesia, que havia congelado e se tornado inútil. Em janeiro de 1943, o general Paulus pediu autorização para se render. Hitler negou. Promoveu Paulus a feldmarechal. Esperava que ele lutasse até a morte. Nenhum feldmarechal alemão havia sido capturado vivo na história. Era uma mensagem implícita. Paulus não obedeceu. Em 2 de fevereiro de 1943, rendeu-se com o que restava do seu exército. 91 mil soldados alemães capturados, dos 330 mil originais. O resto havia morrido de balas, de fome, de frio. Quando a notícia chegou à Alemanha, o governo decretou 4 dias de luto nacional. Era a primeira vez que a Alemanha admitia publicamente uma derrota catastrófica. Mas para os soldados alemães que haviam sobrevivido e eram agora prisioneiros, a guerra estava apenas começando. Dos 91 mil capturados em Stalingrado, apenas 6 mil voltaram para a Alemanha. O último deles voltou em 1955, 10 anos depois do fim da guerra. A Batalha de Stalingrado foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Depois dali, o exército alemão nunca mais avançou, apenas recuou, até o fim. Mas a história do inverno russo não começou com Hitler. Ela já havia destruído Napoleão 130 anos antes. Em 1812, Napoleão entrou na Rússia com 600 mil soldados, saiu com 100 mil. O inverno russo não escolhe lados, ele apenas destrói exércitos. Já havia destruído Carlos XII da Suécia em 1709, depois Napoleão, depois Hitler. A Rússia tem um general que nenhum país pode comprar, corromper ou derrotar: o General Inverno. Os números finais da Frente Oriental são difíceis até de pronunciar. A União Soviética perdeu entre 27 e 30 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu mais de 5 milhões de soldados, a maioria na Frente Oriental. Mais de 800 mil crianças soviéticas ficaram órfãs só na Batalha de Stalingrado. Nenhuma estatística consegue conter o que realmente aconteceu. O que aconteceu quando o maior exército da história encontrou o inverno russo foi isso. Um exército de 3 milhões de homens foi destruído não apenas pelos inimigos que encontrou, mas pelo lugar onde entrou. A Rússia não precisou derrotar o exército alemão. Ela apenas esperou o inverno chegar. E o inverno sempre chega. Mas havia um detalhe que os livros de história demoram a mencionar. Os soldados alemães eram jovens. A maioria tinha menos de 25 anos. Cartas que nunca chegaram. Famílias que esperaram anos por uma notícia que nunca veio. Do outro lado, as mães soviéticas também esperavam notícias que muitas vezes não chegavam. A guerra não distinguia entre o soldado que avançava e o civil que simplesmente morava no caminho.
As cidades soviéticas no caminho do avanço alemão foram transformadas em campos de batalha, depois em cemitérios, depois em nada. Leningrado foi sitiada por 90 dias, depois por 200, depois por 872. Os habitantes de Leningrado comeram papéis de parede, cintos e graxa de sapato para sobreviver. No inverno mais duro, a única saída era o Lago Ladoga, congelado, uma estrada de gelo. Caminhões afundavam no gelo trincado. Os motoristas sabiam disso e atravessavam mesmo assim. Leningrado sobreviveu ao cerco de 90 anos. Perdeu 1 milhão de civis no processo. Cada cidade que resistiu foi uma derrota silenciosa para o projeto de conquista alemão. Enquanto os exércitos lutavam na neve, os engenheiros soviéticos moviam fábricas inteiras para além dos montes Urais. Mais de 1.500 fábricas foram realocadas a leste e lá continuaram produzindo tanques, canhões e aviões. A cada dia, a fábrica soviética produzia mais tanques do que a alemã. A cada semana, mais aviões. A guerra industrial havia sido perdida pela Alemanha antes mesmo da guerra militar terminar. Os alemães dependiam do petróleo do Cáucaso para manter seus tanques funcionando, e nunca chegaram lá. Sem combustível, os Panzer ficaram parados, enormes carcaças de aço no meio da neve. A Luftwaffe, a força aérea alemã, havia sido dizimada sobre a Rússia. Em 1944, o Exército Vermelho possuía mais aviões, mais tanques e mais soldados do que no início da guerra. A Operação Barbarossa havia falhado em semanas. A guerra durou 4 anos. Cada semana, além das 12 planejadas, custou vidas que nenhum general havia incluído no plano. No fim, foi o inverno que ditou os termos da batalha. Não os generais, não os líderes, o inverno. E o inverno ainda está lá, exatamente onde sempre esteve, esperando. Há algo que a história raramente conta. Os inimigos que sobreviveram a tudo isso tinham sonhos, tinham nomes, tinham fotos na carteira, tinham cidades onde nasceram, tinham coisas que amavam antes de tudo isso. A história guarda os nomes dos generais, esquece os nomes dos que marcharam. Mas a neve guardou tudo, cada bota, cada cápsula, cada carta nunca enviada. Ainda hoje, 80 anos depois, agricultores russos encontram ossos e armas na primavera. A Frente Oriental foi o maior conflito terrestre da história da humanidade e ainda é pouco contado. Se você nunca havia ouvido falar em Rasputitsa, em Zhukov, nos siberianos, na Estrada da Vida, agora você sabe. E na próxima vez que o inverno chegar onde você está, pense neles. Porque a história mais importante não é a dos que venceram, é a de tudo que o frio levou. Se chegaste até aqui, já sabes, as maiores histórias do mundo ganham vida diferente quando são contadas em Lego. Novo vídeo toda semana. Inscreve-te, ativa o sino e não perdes nenhuma.